Era uma manhã chuvosa de outono em São Paulo. No terceiro andar de um antigo prédio no bairro de Vila Madalena, Dona Emília observava a rua pela janela. Aproximando-se dos 80 anos, seus olhos ainda brilhavam com a curiosidade de uma jovem. O som suave da chaleira preenchia a cozinha quando o interfone tocou. Do outro lado da porta estava um jovem alto, carregando uma grande caixa. Seu nome era Lucas, tinha 28 anos. Todos os dias ele batia em várias portas, tentando se manter firme na vida. Quando Dona Emília abriu a porta, seus olhares se cruzaram. O sorriso de Lucas era caloroso e despertou nela uma sensação que não sentia há muito tempo. Bom dia, meu filho, disse ela com uma leve tremulação na voz. Tenho uma entrega para a senhora, respondeu Lucas. Mas percebo que sua casa é muito tranquila. Era uma frase simples, mas tocou o coração de Dona Emília como um carinho. Há tempos ninguém lhe dizia que sua casa era um lugar de paz. Após receber a caixa, Lucas se preparava para ir embora quando, sem pensar, Dona Emília perguntou: Você não vai tomar um chá, meu filho? Ele hesitou, mas logo respondeu com um sorriso tímido: Eu adoraria, mas estou com pouco tempo. Mas posso tomar um copo. Sentaram-se à mesa da cozinha. Sobre a toalha de renda antiga, 2 xícaras de vidro fumê estavam embaçadas pelo vapor. Enquanto Dona Emília olhava nos olhos do jovem, lembrava-se de sua própria juventude. Lucas, por sua vez, se perdia nas mãos da mulher, que apesar de marcadas pelo tempo, ainda eram delicadas. O aroma do chá criava uma ponte invisível entre eles. Lucas começou a falar, sem perceber, sobre sua vida, suas lutas, seus sonhos. Dona Emília apenas escutava, sentindo uma vitalidade que não experimentava há anos. O tempo passou rapidamente. Quando Lucas olhou para o relógio, percebeu que estava atrasado. Levantou-se apressado, mas antes de sair, parou e disse: Dona Emília, encontrei paz ao seu lado. Um leve rubor tomou conta do rosto dela. Seu coração pulsava como o de uma jovem. Após a porta se fechar, um silêncio profundo tomou conta do apartamento. Mas dentro de Dona Emília, uma nova história começava a brotar. Ela sentiu que aquele dia não seria comum, e na manhã seguinte, o interfone tocou novamente. Lucas apareceu sem motivo aparente, apenas para vê-la, apenas para tomar mais um copo de chá. Assim começou a história deles, entre um abraço de chá, o calor de um olhar e a conexão sutil entre 2 almas solitárias. Lucas havia acordado cedo naquela manhã. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de paz e excitação. Normalmente, ele não visitava um cliente 2 dias seguidos, mas o sabor do chá de Dona Emília, o aroma daquela cozinha e a tranquilidade que sentia ali não saíam de sua mente. Ele precisava de uma desculpa. Pensou em comprar algo no mercado, deixar na porta, inventar uma entrega. O importante era que aquela porta se abrisse novamente. Ao chegar na entrada do prédio, respirou fundo. Em suas mãos, segurava uma pequena caixa de bolo com um cartão simples que dizia, obrigado. Ele tocou a campainha. Quando Dona Emília abriu a porta, seus olhos se arregalaram de surpresa, mas logo um sorriso iluminou seu rosto. Lucas, meu filho. Que linda surpresa. Vim agradecer pelo chá que tomei ontem. O seu chá é especial. Dona Emília sentiu-se envergonhada. O fato de ele a chamar de minha tia a aquecia, mas também causava uma leve dor em seu coração. Não sabia o porquê. Talvez fosse a palavra tia que a fazia sentir-se mais velha do que realmente era. Entraram e Lucas abriu a caixa, dividindo o bolo em 2 fatias. Desta vez, não havia apenas chá, mas também café. Dona Emília serviu o café em xícaras antigas com bordas prateadas, criando um ambiente acolhedor e nostálgico. O som do relógio na parede preenchia o ambiente com um tic-tac constante. Dona Emília olhou para Lucas e comentou: Faz tempo que não tomo café com alguém assim. A princípio, houve um silêncio entre eles, mas logo Lucas começou a compartilhar histórias de sua infância. Ele falou sobre como perdeu o pai quando era pequeno, como sua mãe trabalhava duro no mercado e como teve que se virar desde jovem. Dona Emília desviou o olhar, sentindo uma conexão estranha. Aquela história a fazia lembrar de seu próprio filho, que havia partido para o exterior anos atrás e nunca mais voltou, sem deixar notícias. Às vezes, disse Lucas em um sussurro, na vida, você conhece alguém por apenas 5 minutos,
mas essa pessoa nunca sai de dentro de você. As palavras dele tocaram o coração de Dona Emília, como se houvesse um significado oculto, uma tensão silenciosa entre eles. Após aquele dia, Lucas começou a aparecer todas as manhãs. Às vezes, ele inventava desculpas para visitá-la. Trouxe uma entrega, dizia. O pacote foi confundido. Mas Dona Emília sabia que ele estava ali por outro motivo. Ela sentia a verdade em seu coração. E a cada visita, o silêncio em casa se tornava um pouco mais suportável, e a solidão que a acompanhava há tanto tempo começava a se dissipar. Certa manhã, Lucas teve coragem de perguntar: Dona Emília, você já se apaixonou? Ela hesitou sem saber o que responder. Na juventude havia amado intensamente, mas depois se casou e criou os filhos. Anos se passaram. O que era amor? O que era paixão? Ela quase havia esquecido. Sim, respondeu finalmente, mas naquela época, o amor era silencioso. Você esperava, escrevia, guardava. Hoje todos falam, mas ninguém sente. Lucas a olhou profundamente. Mas você ainda sente. Seus olhos falam, disse ele. Emília sentiu seu rosto esquentar. Desviou o olhar, mas Lucas segurou sua mão tocando-a suavemente. Foi um momento breve, mas parecia conter o passado, o presente e talvez o futuro. No dia seguinte, quando Lucas chegou, Dona Emília havia preso o cabelo e vestia um vestido antigo mas elegante. Uma suave música tocava ao fundo, e um perfume delicado flutuava pelo ar. Tudo estava mudando. Naquela ocasião, pela primeira vez, eles compartilharam uma refeição juntos. Sopa de lentilha, arroz e iogurte. Para Lucas, aquela mesa era um banquete. Após o almoço, Dona Emília trouxe álbuns antigos e mostrou a Lucas uma foto em preto e branco de sua juventude. Era uma jovem de olhar sonhador e corpo esguio. Lucas a observou atentamente. Essa mulher está aqui na minha frente agora, mas meu coração bate diferente ao olhar para você, comentou. Dona Emília sorriu timidamente, mas pensou que aquela mulher já havia envelhecido. Lucas balançou a cabeça. O coração não sabe de idades, Dona Emília. Naquela noite, quando Dona Emília se deitou, seu coração parecia querer saltar do peito. Ela se pegou se culpando por sentir algo tão intenso. Pensou que não era apropriado para sua idade. Mas ao olhar no espelho, notou que suas bochechas estavam coradas. Há muito tempo não se via tão viva. Na manhã seguinte, a campainha não tocou. Lucas não apareceu. Ela esperou o dia todo, olhando para o relógio. Quando a noite chegou, olhou para o celular, mas não tinha o número dele, pois nunca havia perguntado. No dia seguinte, ele também não veio. No terceiro dia, a campainha tocou novamente. Dona Emília correu até a porta, mas ao abri-la, encontrou um estranho. A decepção a atingiu como uma onda. Nos dias seguintes, Lucas não apareceu. Quando Dona Emília começou a aceitar que aquela história estava chegando ao fim, no sexto dia, a campainha tocou novamente. Lucas estava na porta com os olhos cansados, mas cheios. Desculpe, disse ele. Minha mãe adoeceu. Eu precisei ir para o interior. Dona Emília desviou o olhar, mas não conseguiu esconder as lágrimas que escorriam. Eu também pensei em você, disse apenas. Lucas entrou segurando um pequeno saquinho. De dentro tirou um lenço antigo com a letra e bordada. Minha avó sempre dizia, se você pode fazer uma mulher feliz, isso é o suficiente. Dona Emília pegou o lenço, seu coração tremia. Ambos estavam cientes de que algo especial estava se formando entre eles. Naquela noite, Dona Emília e Lucas não trocaram muitas palavras. O chá foi servido, as mãos se tocaram levemente e os olhares se encontraram, comunicando mais do que qualquer conversa poderia. Quando a noite chegou ao fim, Lucas se despediu na porta hesitando por um momento antes de perguntar: posso voltar amanhã? Dona Emília parou, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Venha, Lucas. Mas sem desculpas desta vez. Na manhã seguinte, às 9 horas, Dona Emília entrou na cozinha e sentiu que a atmosfera da casa estava diferente. Ela abriu as cortinas, deixando a luz do sol entrar e iluminar o ambiente. Preparou a mesa, fez o chá e arrumou as xícaras. Tudo estava pronto, mas conforme o tempo passava, a ansiedade crescia. 10 horas se passaram, depois 11, e Lucas não apareceu. Um pequeno desconforto começou a se formar em seu coração.
Será que a mãe dele havia adoecido novamente? Ou seria que a visita de Lucas era apenas um capricho passageiro? Quando a campainha finalmente tocou, Dona Emília correu até a porta, seu coração acelerado. Ao abrir, encontrou Lucas, que estava com um pequeno saco nas mãos e um sorriso tímido no rosto. Desculpe a demora, mas não tenho desculpas desta vez, disse ele, entrando. Assim que seus olhares se cruzaram, tudo parecia se encaixar novamente. Desta vez, Lucas não estava ali apenas para tomar chá, ele parecia ter vindo para ficar. Passaram o dia juntos, lendo livros e assistindo a filmes antigos. Dona Emília falava sobre o cinema brasileiro que tanto amava, e Lucas a ouvia com atenção, admirando cada palavra que saía de sua boca. A jovem que havia dentro dela despertou com a presença dele, mas junto com a alegria surgiram também as inseguranças. O que os vizinhos pensariam? E se a família de Lucas soubesse? Às vezes, ela se pegava olhando no espelho e se perguntando o que estava fazendo. Naquela noite, quando Lucas se despediu, ele parou na porta. Dona Emília, preciso te perguntar algo. Ela desviou o olhar, um pouco nervosa. Pergunte, eu tenho pensado em você a cada dia. Lucas se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Eu me sinto em paz quando estou ao seu lado. Isso é verdade para você também? Dona Emília hesitou. Não sei, Lucas. O que é certo? O que é errado? Não sei nem como nomear o que estamos vivendo. Eu já dei um nome, disse Lucas com um sorriso suave. A palavra ecoou na sala, e os olhos de Dona Emília se encheram de lágrimas. Depois de tudo isso, você ainda se sente assim? Ele segurou a mão dela e então, com um gesto delicado, deu um beijo em sua testa. Foi um toque suave, simples, mas carregado de significado. Aquela noite, Dona Emília não conseguiu dormir. Seu coração pulsava forte. Olhou-se no espelho, arrumou os cabelos e se lembrou de sua juventude, de quando esperava por alguém na janela, mas que nunca apareceu. Mas Lucas era diferente. No dia seguinte, ele voltou, desta vez com 2 ingressos na mão. Vamos ao teatro? Perguntou ele, e Dona Emília ficou surpresa. Há anos não saía assim. Mas a insistência e a sinceridade de Lucas a convenceram. Naquela noite assistiram a uma peça sobre um antigo romance em um pequeno centro cultural. Enquanto estavam sentados lado a lado, a mão de Lucas encontrou a de Dona Emília. Ela hesitou por um momento, mas depois deixou que ele segurasse sua mão. Na escuridão do teatro, 2 almas solitárias se tocaram. Nos dias que se seguiram, a conexão entre eles se intensificou. Dona Emília começou a cozinhar para Lucas, enquanto ele trazia compras e ajudava a arrumar a casa. Um dia, enquanto organizavam algumas coisas, encontraram uma antiga caixa de música. Ao abri-la, uma melodia suave começou a tocar, e Lucas a convidou para dançar. Dona Emília hesitou dizendo, estou ficando velha para isso. Mas Lucas estendeu a mão. Eu vou te segurar. Assim, dançaram naquele pequeno cômodo, os passos lentos, mas a sensação indescritível. Os vizinhos começaram a notar a presença constante de Lucas. Quem era aquele jovem que vinha todos os dias? Por que ele estava sempre com Dona Emília? As especulações começaram a se espalhar, mas eles estavam tão envolvidos um no outro que pouco se importavam com o que os outros pensavam. Um dia, enquanto estavam na sala, Dona Emília ouviu um murmúrio vindo do corredor. Você ouviu isso? Perguntou ela, um pouco apreensiva. Lucas sorriu, tentando acalmá-la. Deixe que falem. O que importa é o que sentimos. E assim, entre olhares cúmplices e sorrisos, eles continuaram a construir sua história, desafiando o tempo e as convenções. Dona Emília estava saindo de casa quando encontrou uma vizinha. A mulher, com uma expressão severa, perguntou, Dona Emília, quem é esse jovem? É seu neto? Emília hesitou por um instante, mas pela primeira vez, sem medo, respondeu, é a surpresa da minha vida. Ao voltar para casa, suas mãos tremiam de emoção. Quando contou a Murilo sobre o encontro, o jovem ficou irritado. As pessoas falam porque suas vidas não têm mais nada de interessante. O que temos é real. Naquele dia, decidiram que não iriam mais esconder o que sentiam um pelo outro. Murilo começou a falar sobre Emília para seus amigos. Alguns ficaram surpresos, outros riram. Mas ele não se importou. A minha felicidade não cabe nos moldes dos outros, dizia ele, enquanto Emília começava a se transformar.
passou a usar batom, a pintar os cabelos e a trocar de roupas. Seu lar ganhou vida com flores frescas. Certa tarde tiraram uma foto juntos. Emília emoldurou a imagem e colocou ao lado da cama. Em um fim de tarde, enquanto estavam na varanda, Murilo perguntou: "Você me ama?" Emília desviou o olhar, pensativa. "O amor tem um significado diferente nesta fase da vida", respondeu. "Mas sim, eu amo você." Murilo não conseguiu conter as lágrimas. "Se minha mãe soubesse disso, ficaria tão feliz. Ela sabe?" "Sim, e ela te respeita mais do que você imagina." Naquela noite foi a primeira vez que Murilo ficou na casa de Emília. Ele se acomodou no sofá, e ela trouxe um cobertor. O silêncio entre eles parecia conter todas as palavras que não precisavam ser ditas. No meio da noite, Emília acordou para pegar um copo d'água e viu Murilo dormindo, com uma expressão serena como a de uma criança. Ela se aproximou, ajeitou o cobertor e, num gesto suave, tocou sua testa. Naquele momento, sussurrou para si mesma: "Se esta é a última dádiva da vida, eu aceito." Na manhã seguinte, tomaram café juntos, mas a vida tinha outros planos. Com a chegada do final do verão, a primeira brisa fresca do outono começou a soprar em São Paulo. As folhas amarelas caíam nas ruas, mas o coração de Emília ainda florescia com a alegria que Murilo trouxe. Cada dia ao lado dele era um milagre silencioso, elegante e profundo. Eles haviam criado uma rotina juntos. Murilo, em algumas ocasiões, tirava folga do trabalho e, em outras, chegava tarde, mas sempre iluminava o rosto de Emília com sua presença. Ela redescobriu o prazer de se olhar no espelho, de prender os cabelos com um grampo, de acordar cedo. A casa estava cheia de música e o aroma do café fresco pairava no ar. Duas almas de tempos diferentes compartilhavam a mesma mesa, o mesmo pão. Mas, nesse momento, a vida encontrou uma fraqueza. Escolheu o instante mais feliz e decidiu testá-los. Uma manhã, Murilo não apareceu. O meio-dia passou e a noite chegou, mas ele não estava lá. Emília esperou, olhando pela janela como uma mulher idosa que se perde na escuridão. Na manhã seguinte, ele ainda não tinha voltado. Sem telefone, sem endereço, porque aquele amor era tão puro e verdadeiro que nunca precisaram forçar nada. No terceiro dia, Emília começou a se sentir mal, seus joelhos doíam e seu coração estava apertado. Mas a verdadeira dor não era a espera. Era a sensação de que algo estava errado. E no quarto dia alguém bateu à porta. Mas não era Murilo. Uma jovem com um lenço na cabeça estava parada na entrada, segurando um pequeno envelope. "Desculpe, você é Dona Emília?" A mulher estremeceu. "Sim, sou eu. Sou prima do Murilo. Vim trazer uma mensagem." Com as mãos trêmulas, Emília abriu o envelope. Era a letra de Murilo. "Enquanto escrevo esta carta, as palavras se embaraçam na minha garganta. Havia algo que eu não te contei. Minha mãe adoeceu novamente. Mas desta vez é sério. Preciso ir para a casa da minha tia no interior. Meu telefone não pega lá. Talvez eu não consiga te ver por um tempo. Mas saiba que..." Emília acordava todas as manhãs pensando em Murilo. Se aquela carta chegasse até ela, saberia que ele ainda estava em seu coração. "Aguarde, pois eu voltarei. Eu te amo." As palavras de Murilo ecoavam em sua mente enquanto ela deixava o envelope escorregar de suas mãos, caindo suavemente sobre o sofá. Embora não houvesse lágrimas em seus olhos, uma sensação de vazio a envolvia. Esperar por alguém nessa idade não era fácil, mas Murilo não retornava. Uma semana se passou, depois 2 e logo meses. Emília continuava a olhar pela janela, observando a vida passar. Os vizinhos começaram a cochichar. Aquele jovem se foi. Quanto tempo ela aguentaria sozinha? Mas Emília permanecia em silêncio, pois a esperança ainda pulsava em seu coração. O amor sabia esperar. O inverno foi rigoroso, e a saúde de Emília começou a piorar. Quando o médico a visitou, pensou que ela vivia sozinha, sem perceber que seu coração ainda pertencia a Murilo. Em uma noite com a febre alta, ela sonhou com ele. Murilo estava ali, segurando sua mão. "Você prometeu que voltaria", ela sussurrou. "Eu voltei", respondeu ele. "Sou real? Você está em meu coração. Isso é o suficiente." Ao acordar, lágrimas escorriam por seu rosto. Na ponta de sua coberta, um lenço antigo bordado à mão estava ali, um presente da mãe de Murilo, que ela ainda guardava com carinho.
Os dias se arrastavam, até que uma manhã de primavera, a campainha tocou novamente. Emília com dificuldade se arrastou até a porta apoiando-se em sua bengala. Ao abrir, encontrou Murilo, mas ele estava diferente. Seus olhos estavam cansados, o cabelo e a barba crescidos, mas seu sorriso permanecia o mesmo. Quantos meses se passaram? Emília perguntou, a voz trêmula. 12 meses, ele respondeu baixando a cabeça. Mas não passei um dia longe de você. Minha mãe faleceu. Esperei o luto passar. E então voltei. Os olhos de Emília se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas se aproximou e segurou a mão dele. Bem-vindo de volta, disse ela. Eu consegui voltar. Você voltou. E a partir daquele dia, tudo mudou. Murilo não partiu mais. Ele ficou ao lado de Emília fazendo compras, cozinhando e preparando chá. Juntos começaram a tecer a vida novamente. Certa manhã de verão, enquanto caminhavam pela praia, Murilo parou e tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro havia um único anel. Você se casaria comigo? Emília arregalou os olhos. Murilo, eu tenho 80 anos e eu te amo. Não me importa a sua idade. Que se dane o que os outros pensam. O que eu não vivi até agora? Amor. Naquele dia, Emília aceitou. Eles fizeram uma cerimônia simples, apenas com alguns amigos e vizinhos. Mas a pequena sala estava repleta de flores e Emília vestiu um lindo vestido branco. Murilo, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. Após assinarem os papéis, Emília sussurrou: meu coração ainda chama seu nome e o seu também. Com o passar dos anos, a saúde de Emília se deteriorou. Ela começou a ter dificuldades para andar e suas noites eram curtas. Mas todas as manhãs, Murilo estava sentado na beirada da cama, segurando sua mão e olhando para ela com amor. Um dia, Emília repousou a cabeça no ombro dele e disse: esta vida me deu você. Não preciso de mais nada. Quando o outono chegou, Emília fechou os olhos para sempre, deitada em sua cama, nas mãos de Murilo. O funeral foi simples. Murilo ficou sozinho ao lado do túmulo, mas então retirou o velho lenço do bolso e o deixou sobre a sepultura de Emília, onde ainda estava bordada a letra I. Anos depois, em um parque, um homem idoso, mas ainda ereto, sentava-se em um banco tomando chá. Ao seu lado uma xícara vazia. Uma criança que passava curiosa perguntou: tio, por que a xícara está vazia? É para a mulher ao meu lado. Ela adorava esse chá. Assim era a história deles. A diferença de idade, o tempo, a sociedade, nada disso importava. Porque o amor era a união de duas almas, e essas duas almas se encontraram em um olhar, em um